Gratidão, gratidão, minha gente linda, bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Então estou eu aqui, Leandro Arruda, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holístico, sou constelador sistêmico familiar, trabalho com o tarô e o baralho cigano, também sou palestrante na área de desenvolvimento humano e sou cerimonialista com cerimônias, com celebrações ecumênicas. Para que vocês conheçam mais do meu trabalho, vocês podem acessar o meu canal no YouTube, Leandro Arruda Constelação, que lá vocês vão ter todos os programas que eu faço aqui na Rádio Mundial, inclusive esse que a gente está fazendo hoje aqui ao vivo com vocês. É só vocês entrarem no meu canal, Leandro Arruda Constelação. E também assim vocês me acham com esse mesmo nome, além do YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão que as constelações familiares têm sobre o perdão, sobre os conflitos que há dentro do relacionamento humano, dos relacionamentos humanos. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, é um alemão que ainda está vivo hoje, vive lá no sul da Alemanha, na região da Bavária. Ele diz o seguinte: o perdão não existe. E aí todo mundo fica, nossa, mas como, né? As religiões nos ensinaram que temos que perdoar, que temos que nos redimir perante aos nossos erros, que temos que pedir perdão a quem nós ofendemos. E ele diz assim, não, o perdão não existe, ele não é humano. E aí, como que a gente entende isso? Então vamos lá. Por exemplo, eu vou lá e ofendo uma pessoa, agrido uma pessoa, violento uma pessoa. A pessoa fica machucada com o meu comportamento, entenderam? Logo, ainda eu vou, na sequência do evento, da violação que eu faço com ela, eu vou lá e peço, olha, eu te ferrei, te machuquei, te violentei, e você me perdoa? Quer dizer, a pessoa está ferrada, machucada, a pessoa está totalmente dolorida com o que eu fiz para ela, emocionalmente, fisicamente, e ainda ela tem que me perdoar, né? Ela tem que tirar essa graça de dentro dela, ela tem que ser muito superior para me perdoar. Então fica muito pesado para a pessoa. E fica fácil para mim, porque eu vou lá, ofendo e peço perdão, aí você me perdoa e fica tudo bem. Então o Bert Hellinger diz que quando há um conflito entre as partes, nós não temos que pedir perdão pelo mal que fizemos. Isso é uma atitude de criança, é uma atitude infantil. A criança que pede desculpa, não é isso? Ela faz algo errado, ai mãe, desculpa, ai pai, desculpa. Ou então ela faz algo errado e ela pela linguagem do corpo dela, pela expressão facial dela, você já percebe que ela está se sentindo culpada. Então, qual é a melhor postura quando a gente faz um mal para alguém, ou quando, mesmo sem intenção, né? Quando a gente ofende alguém, quando a gente machuca alguém? Quando você assume com consciência e como adulto, você assume o seu ato e com dignidade você chega na pessoa e diz assim para ela: sinto muito, eu te fiz esse mal. E aí a pessoa percebe que o outro está o quê? Consciente do mal que fez para ela. O outro, de alguma maneira, ele está arrependido. Quando você diz para a pessoa, sinto muito, você reconhece, olha, realmente, mesmo sem intenção, eu te fiz algum mal. Mesmo sem intenção, eu causei esse dano na sua vida. Esse sinto muito é muito profundo. E aí o outro, claro que talvez não num primeiro momento, ele vai perceber, nossa, olha, ele me ferrou, ele me violentou, ele me machucou, mas ele está arrependido do que ele fez para mim. Olha que mais maduro que é essa postura que o Bert Hellinger, através das constelações, nos ensinam. Então, gente, não existe o perdão
religioso dentro da constelação, até porque a constelação não tem viés religioso algum. É ao contrário. A constelação nos estimula a sermos adultos e irmos lá na pessoa e dizer para a pessoa: sinto muito mal que eu te fiz. Aí ele diz assim, aí as pessoas, quer dizer, dizem assim: ah, mas dá uma culpa, né? Porque eu estou reconhecendo que eu fiz um mal para o outro. E aí o Bert Hellinger diz assim: então, carregue a culpa com dignidade. Porque as pessoas não querem carregar a culpa. Ah, me perdoa aí para a culpa sair. Isso seria o perdão religioso. Olha, eu te machuquei, eu te arrebentei, você tem que me perdoar. Para quê? Para que eu fique leve aqui, com a minha consciência pesada do mal que eu te fiz. Não, gente. Isso não é uma postura de adulto. A postura de adulto é quando você diz para o outro: sinto muito, e reconhece a culpa e carrega ela com dignidade. É, realmente, eu não fiz uma coisa boa para o outro, eu preciso melhorar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu jeito de ser. E aí, porque aquela culpa, quando você carrega ela com dignidade, te dá um alívio e te dá também uma solução para que você busque uma mudança, para que você não erre de novo com o outro, para que você não machuque ele de novo, para que você não violente o outro novamente. Por isso o sinto muito é mais do que duas palavrinhas. É um sentimento de arrependimento, é um sentimento de consciência que você machucou o outro, e é também uma oportunidade para que você faça uma autoavaliação dos seus comportamentos e que, principalmente que machucam o outro, que violentam o outro, mesmo sem intenção, e você possa mudar. E um outro aspecto importante também nessa zona do perdão é você se perdoar pelo ser imperfeito que você é e pelo erro que você teve, principalmente com relação ao outro. Então, eu me perdoo pela minha fragilidade, eu me perdoo pela minha imperfeição, eu me perdoo pela minha pela minha pequenez, né? Pelo meu lado humano de ser. Porque nós somos imperfeitos e temos que assumir, né, essa condição. O Bert Hellinger diz: uma condição para que estejamos vivos é assumir a imperfeição. Quem quer ser perfeito quer morrer. Ele fala isso. Se você quiser ser perfeito, você quer morrer. Você quer terminar tudo e ir embora. O imperfeito não. Ele assume a condição humana de ser imperfeito e vai devagarzinho corrigindo seus erros, com tranquilidade, com paciência, porque a gente tem que ter com a gente também, com os nossos erros, um pouco de resiliência, gente. Porque se a gente for só nos cobrar, só nos exigir, e muitas pessoas fazem isso, inclusive eu, né? Como nós nos autoexigimos, nos autocobramos, e a vida vai ficando pesada, e a vida vai ficando difícil. Aí vem uma doença e para você, para que você reflita o que você está fazendo com você. O quanto você está sendo implacável com você. O quanto você está sendo desumano com você mesmo. Então, gente, tenhamos humildade para conosco mesmos. Aceitemos a nossa humanidade. Assim também, quando o outro erra com a gente, é muito melhor que ele venha para nós e diga: sinto muito pelo mal que eu te fiz, do que jogar no nosso colo o peso da gente perdoar o outro, né? Poxa, você me ferrou e ainda tenho que te perdoar, ainda tenho que ser, né, sublime, ainda tenho que ser, né, altamente espiritualizado para perdoar você do mal que você me fez. E quantas vezes isso também acaba gerando uma vingança, porque aí o outro fala: ah, para se sentir livre você precisa do meu perdão, então eu vou te perdoar quando eu quiser. Você vai sofrer um pouco aí e depois eu te perdoo. Então causa um desequilíbrio nas relações humanas, entre um conjunto, entre uma regra que o Bert Hellinger diz que é o que rege as relações humanas, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Quer dizer, a pessoa vem, né, me vilipendia, me faz um mal,
Aí ela vem e pede perdão, e aí eu falo, bom, para você se sentir livre eu tenho que te perdoar, então eu vou me vingar de você, não vou te perdoar por enquanto. E aí fica aquele campo de tensão energética entre as pessoas. Isso leva ao quê, gente? A nada. Simplesmente fica lá um campo de tensão. Você desgasta a sua energia, o outro também se desgasta, você se sente mal, isso desequilibra todo o teu campo áurico, todo o teu campo eletromagnético, né? Faz você psicossomatizar doenças no seu corpo, né? Daqui a pouco tá com dor de estômago, dor de cabeça, dor no joelho, dor na coluna, começa a ter mal-estar, começa a ter tremedeira, começa a doer a coluna, a pessoa não consegue andar direito, por causa do peso que é sustentar um campo de tensão energético com uma pessoa que você precisa se resolver. Então a saída, a solução mais adulta, mais bonita, é quando você que errou ou o outro que errou reconhece com consciência o quanto você é frágil, o quanto você é humano, o quanto nós somos imperfeitos. E com humildade vamos lá e dizemos para o outro, sinto muito o mal que eu te fiz. Porque muitas vezes, gente, nós fazemos o mal para o outro faz o mal para a gente, sem uma intenção diabólica, sem um dolo de fato, né? Às vezes sim, tem gente que é difícil mesmo, a pessoa, né, realmente é diabólica no sentido assim dela planejar, tem um dolo aí, tem uma intenção de ferrar o outro, né? Mas na maioria das vezes que eu vejo, nesses 13 anos constelando lá no meu consultório, muitas vezes as pessoas erram, não é com uma maldade ferrenha, né? Quantas vezes nós vemos um casamento onde o homem trai a mulher porque a mulher se nega sexualmente ao homem. Tudo bem que o homem, ao invés de resolver com ela, não resolve e arruma uma amante. Aí que está o erro dele também. Mas quantos casamentos, e eu conheço um monte, gente, que só sobreviveram por anos porque havia traição. A mulher se negava sexualmente ao homem, o homem procurava uma amante, e esse casamento ficou assim por anos, até que um deles morressem. E muitas vezes as mulheres sabem que os homens têm amante e permitem. Ah, olha, ele pagando as contas, sendo um bom pai, né, ficando do meu lado como um marido, entre aspas, né, fazendo a posezinha lá no Facebook, tá ótimo, ele faz o que ele quiser. Isso eu já ouvi de várias mulheres. Ah, eu não gosto de transar com ele, então tá ótimo. Ele pode fazer o que ele quiser fora, desde que ele pague as contas, esteja do meu lado como marido, né? Como uma figura, uma pose para a sociedade, né? Principalmente hoje em tempos de redes sociais. E sendo um bom pai, tá ótimo. E assim o relacionamento se manteve por anos. Não que não seja possível, né? Não que não seja possível um relacionamento se manter sem a traição. Mas muitas vezes esse homem não é que ele é sacana. Aonde que ele erra? Quando ele não vai lá em cima dela cobrar isso. Nossa, por que você não está querendo transar comigo? O que a gente pode melhorar? Vamos fazer uma constelação? Vamos fazer uma terapia de casal? Ele também aproveita, né? Que ela não se abre, ele também não se abre e vai buscar fora uma outra pessoa. E muitas vezes tem mulheres também que eu conheço que trai o marido, né? Exatamente por isso, porque não tem uma vida sexual saudável com o marido, né? O marido também não a procura sexualmente e ela acaba arrumando um amante, né? Então, se a gente for pôr na ponta do lápis, quem está errado, Pedro? Todo mundo. Ela que erra por não falar o que está acontecendo, ele que erra porque não questiona ela, né? A amante que entra na história também, porque ser amante tem um lado bom, né? Você só fica com o lado mais gostoso da história, né? Mas muitas vezes, muitos casamentos só se mantiveram nessa estrutura triangular. Então, todos erram porque todos são humanos. E aí, se a gente quiser consertar isso, é possível. Quando a gente diz o sinto muito para o outro.
Quando a gente se arrepende, mas não no sentido de nos autoflagelarmos, né? Porque a culpa tem esse lado também. Eu vejo, por exemplo, as mulheres que fazem aborto, como depois do aborto, elas ficam com uma automágoa, com uma mágoa interior tão grande, uma culpa pesada, né? E ficam buscando, inclusive, né, punição. Então, outro dia, por exemplo, eu constelei uma pessoa que tinha alguns abortos e ela tinha uma dor no pé muito grande, aliás, na perna, muito grande. E ela falava assim, esse é o castigo que eu tenho no meu corpo porque eu abortei. Olha só, gente, a loucura. Você acha que a gente, tendo uma doença no corpo, vai pagar a culpa do aborto? Isso não é inteligente, gente. Aí quando nós fizemos a constelação dela, e essa constelação foi individual, foi com os bonequinhos, ela pôde olhar o porquê que ela fez aqueles abortos. E pôde reconhecer o lado humano dela, o lado imperfeito dela. E aí caiu uma ficha na consciência dela, que naquela época ela não podia ter esses filhos, de forma alguma. Por conta de outras condições que eu não vou expor aqui, por ser uma questão confidencial. E aí ela falou, realmente eu não tinha saída. Isso, aceite o seu lado humano, aceite o seu lado humilde, aceite o seu lado imperfeito. Era o que você podia fazer. E agora carregue essa culpa com dignidade, sem achar que a dor na perna, de alguma maneira, está purificando essa culpa. Porque olha só como ela chegou lá no consultório para fazer a constelação. Com a dor na perna e com uma culpa imensa. Então a dor na perna não estava tirando a culpa, como ela achava que poderia ser assim. Ao contrário, estava piorando a cada dia essa dor na perna dela, que tinha a ver também com as veias, com as artérias, enfim. Então, gente, isso não é inteligente. Ah, eu abortei, ah, eu traí, ah, eu fiz um mal, agora eu tenho que ter uma doença para pagar. Isso não é inteligente. Isso é coisa de criança, né? Isso é coisa de pessoas que acabam ainda achando que nós fizemos a coisa com dolo, com culpa. Não é assim. Erramos porque somos imperfeitos. Então temos que nos perdoar, no sentido de reconhecer o nosso lado humano, o nosso lado humilde, o nosso lado imperfeito e carregar a culpa com dignidade. E aí muitas vezes perguntam assim pro Bert Hellinger, Bert, eu tenho culpa sobre isso, o que eu faço com a culpa? Sabe o que ele faz? Põe debaixo do braço e segue. Põe a culpa debaixo do braço e segue o seu caminho, né? Isso é carregar a culpa com dignidade. Agora, buscar autopunição, como se você fosse, de alguma maneira, tirar a culpa, ou porque eu errei, então agora eu tenho que pagar com uma dor, ou com uma perda de dinheiro, ou com uma perca financeira, ou com um problema qualquer que desestrutura a sua vida, isso não é inteligente. Nós vamos ficar parados no mesmo ponto e andando em círculos. Então as constelações nos mostram um novo caminho para a nossa consciência. O Bert Hellinger fala isso. As constelações é uma forma da gente alargar a nossa consciência, da gente ter um novo nível de consciência, que não é nos maltratando ou maltratando o outro, ou tendo a mesma doença que a mãe para honrar a mãe, ou tendo a mesma perda financeira que o avô para honrar o avô, que a gente evolui. Ao contrário. Será que a sua mãe quer que você tenha a mesma doença que ela? Claro que não. Será que o seu avô quer que você perca o dinheiro como ele perdeu? Claro que não. Mas, infelizmente, no nosso consciente, nós temos, né, um mecanismo psíquico que chama lealdade sistêmica, lealdade invisível. Então, a gente acha que para honrar a mãe, honrar o pai, honrar o avô, nós temos que ter o mesmo destino que eles. E não é assim. Ah, o meu avô não conseguiu se perdoar de um erro e eu errei igual a ele. Perdoe-se você, para que você não tenha o mesmo destino que ele. E eu tenho certeza que onde ele estiver, ele vai dizer para você, faça do seu jeito, faça diferente, porque eu não consegui. Você, meu descendente,
com certeza tem mais recursos que eu, recursos até de conhecimento, de informação, haja vista o tanto de informações que nós temos acesso hoje através da internet, e faça o auto-perdão que eu não consegui me perdoar. Então, gente, para quem quiser conhecer mais sobre as constelações, eu faço 2 grupos de segunda-feira. Hoje vai ter às 14h30 e às 19h30, lá no meu consultório que fica na Moca. Rua Ezequiel Ramos, número 228, altura do número 900 da Avenida Paz de Barros. Então, toda segunda-feira, agora à tarde, das 14h30 até as 17h, e depois das 19h30 até as 22h, eu faço grupos de constelação. Se você quer conhecer a constelação ou quer conhecer comigo, é só você comparecer. O valor de participação é R$20. Você vai lá, assiste as constelações, com certeza vai aprender com as histórias que ali forem consteladas, e eu sempre faço 2 constelações de clientes que me contratam para eu facilitar o processo, e a terceira constelação eu sorteio dentre os presentes que estarão lá. Então, se você for na constelação hoje, seja à tarde ou à noite, você, poderá ser sorteado, você, entre aspas, corre o risco de ser sorteado e fazer a sua constelação. A semana passada mesmo, uma cliente me escutou uma ouvinte me escutou aqui na Rádio Mundial, no programa que eu tenho de domingo, quinzenalmente, foi lá na segunda passada, e foi sorteada e saiu de lá andando nas nuvens à tarde, ainda voltou à noite, de tanto que ela gostou. Mas para mais informações, como eu disse no começo, vocês me encontram nas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, YouTube, Instagram e Facebook. E o meu WhatsApp, para vocês marcarem constelação, marcarem baralho cigano ou tarô, por enquanto, por uma questão de força maior, eu não estou agendando as consultas de baralho cigano e tarô. Só vai ser daqui a algum tempinho eu volto com essa atividade. Mas se vocês quiserem conhecer as constelações ou marcar uma constelação individual com os bonequinhos, é só vocês me passarem um WhatsApp. 11 9 8759 8189. 11 9 8759 8189. Leandro Arruda Constelação nas redes sociais. Então é isso, gente. O Bert Hellinger nos ensina a sermos adultos. As constelações, elas estão a serviço do amor, elas estão a serviço da paz, elas estão a serviço do término dos conflitos entre as pessoas. Com certeza os nossos ancestrais, os nossos pais, avós, bisavós, torcem por nós para que nós façamos diferente, para que nós façamos de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais saudável. E aí a gente, com a inteligência que a gente tem hoje, com o acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, nós podemos fazer com mais brilho, com mais alma, com mais força, e é o que eu desejo para vocês, que possamos ter uma consciência maior, com bastante prosperidade, saúde, força e fé, tá bom? Domingo eu volto às 19h com vocês aqui na Rádio Mundial e segunda-feira que vem às 10 da manhã. Um beijo no coração, gratidão Pedro por estar aí pilotando a técnica, gratidão vocês ouvintes queridos, gratidão a todos os envolvidos aqui na Rádio Mundial, um beijo no coração e até a semana que vem.